A TV Eldonils está recebendo aqui, mais uma vez, para a continuação do nosso estudo, o pastor Uzias, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E hoje nós vamos dar continuidade no assunto, o aumento da depravação moral e sinais da vinda de Jesus. Pastor, o senhor é muito bem-vindo. Bom dia, irmão Dito, bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma honra poder estar novamente com vocês nesse quadro Conversa com o Pastor. Pastor, eu tenho aqui uma relação de assuntos aqui, atos violentos, morte violentas entre famílias, degradação moral, enxurrada de música, de intenção, besteiras, palavrões, conflitos religiosos entre igrejas, ataques terroristas, gripe aviária e outros assuntos. Eu tenho aqui 45 assuntos, coisas que estão acontecendo hoje. Assunto para mais de metro. Assunto para mais de metro. Isso aí são sinais da volta de Jesus? Com certeza, irmão Dito. Nós estamos aqui comentando, na semana passada nós falamos a respeito da apostasia e utilizamos como base o texto da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. E esta fala do apóstolo Paulo é um dos sinais que Jesus falou lá no sermão profético, em Mateus 24, quando ele diz no versículo de número 11 e 12, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então perceba, irmão Dito, perceba você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando conosco, que o aumento do engano, ele é devido é uma das características da volta de Jesus. Quando a gente percebe essas novas ideias surgindo, essas novas teologias, e nós vemos aí muito forte hoje a teologia liberal, a teologia inclusiva, né? Que vem trazendo uma releitura, uma interpretação nova das Escrituras. Nós percebemos que com certeza um dos sinais que Jesus apontou da sua volta. Pastor, lá no Rio de Janeiro tem uma sala do pessoal que estão se formando, e principalmente quem frequenta lá são as lésbicas, os homossexuais, aquele pessoal, e nas paredes assim tem fotografias de homem nu, mulher nua, fazendo sexo, besteirada, palavreada. E uma aluna falou: eu gostaria que o Brasil, o mundo, vocês vissem como que é uma sala onde as pessoas estão se pós-graduando, as pessoas que têm essa tendência diabólica, que até eu gostaria que o senhor falasse sobre mais ou menos esse assunto aí. É doença ou é comportamento da pessoa ter assim, cometer atos que desagradam a Deus? É doença ou é comportamento, pastor? Não, doença não é comportamental. Na verdade, a homossexualidade, ela desde as civilizações mais antigas, ela já tinha, né? Esse tipo de comportamento já tinha, muito ligado aos cultos, aos deuses pagãos, né? São chamados os prostitutos cultuais. E quando nós falamos na semana passada sobre a definição de pecado, nós falamos que pecado é errar o alvo. E o alvo é a vontade de Deus. E toda vez que o ser humano erra o alvo, deixa de praticar a vontade de Deus, então ele está pecando. E por que então que a homossexualidade em si é um pecado? Porque ela vai
contra a vontade de Deus. Nós temos, quando Deus dá a lei que nós chamamos mosaica, né, a Torá para Moisés, Deus já alertou o povo que homem não poderia se deitar com homem, né, nem pessoas do mesmo sexo, como se fosse com do sexo diferente, porque isso era um pecado diante de Deus. E nós vemos que Deus vai punindo esse pecado. Quando a gente estuda um pouquinho, não dá pra gente, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas é um assunto interessante isso aqui, irmão Dito, a questão das dispensações. Quando a gente percebe lá em Gênesis 6, né, que Deus falou sobre o aumento da impiedade, o aumento da maldade do ser humano, foi quando estava a ponto de terminar a dispensação do governo, da consciência. Gênesis 6, versículo de número 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus decide mandar o dilúvio. E nós vemos que a volta de Cristo, ela abre, né, o arrebatamento da igreja, enfim, ela abre um período de julgamento da terra, que é a famosa grande tribulação. E com certeza, o final de uma dispensação, que é a dispensação da graça. E nós temos, não dá para nós lermos todos esses textos, mas eu quero ler pelo menos dois deles aqui, que um está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 9 e 10. Então, não é que nós somos contra, nós não gostamos ou nós temos preconceito. A Bíblia diz que é pecado, e a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nós, cristãos, temos a Bíblia como regra de fé. E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6 e 10. 6 e 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, se não herdar o reino de Deus, consequentemente não vai acompanhar Cristo na sua vinda. E ele diz assim no versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui já mostra que a consequência de ser um efeminado ou um sodomita, que está ligado à prática dos pecados homossexuais, né, ligados a essa prática sexual, então é pecado e não acompanha a volta de Cristo. 1 Timóteo 1 e 10 e 11 também vai falar sobre isso. Né? E quando Paulo abre a sua epístola aos Romanos, ele vai dizer: olha, Deus entregou essas pessoas a um sentimento perverso. Então, diz assim, versículo de número 24, pelo 1 e 24 de Romanos: pelo que Deus também os entregou a concupiscência do seu coração e a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. E o versículo de número 26 vai dizer: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia do seu erro. Então, a homossexualidade, como nós estamos vendo hoje, o aumento, né? Na verdade, há uma guerra para se impor esse comportamento, para se tornar normal esse tipo de comportamento, algo que não é. Algo que não é, e que a Bíblia é claramente contra, né? Ainda essa semana um pastor batista foi intimado para prestar um depoimento, né, sobre uma declaração, mas esta é a verdade que a Bíblia diz: é pecado, e nós vemos cada dia mais aumentando. Então o aumento do pecado é um sinal da vinda de Cristo, da proximidade da vinda de Cristo. Muito bem. Pastor, numa das viagens que eu fiz ao país de Israel, eu tive lá em Sodoma e Gomorra. Sim. Foi destruído Sodoma, Gomorra, Gomer, Zebuim e Ademar. 5 cidades. 5 cidades. Inclusive
as terras lá, parece que é queimada ainda, não nasce nem capim. Ali não nasce. A Bíblia nem diz capim. que essas duas cidades foram destruídas por causa do pecado, ali, né? E as outras porque estava perto e apoiava. Exatamente. Então, meu amigo e minha amiga, eu quero falar para você com muito amor e com muito carinho que você deve mudar certas práticas se você quiser ir morar nas mansões celestiais, tá? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Então, ela mostra para nós o caminho do céu e mostra como se desviar do inferno. Agora aí a escolha é sua. A Bíblia diz que é pecado. E está aumentando, pastor. Está aumentando. E é importante nós deixarmos para todo mundo aí que Deus ama o pecador. Mas Deus não ama o pecado. Deus te ama e deseja que você ande dentro do projeto dele, acertando o alvo, né? Acertando o alvo, né? Que é fazer a vontade do Senhor. Pastor, a gente volta a falar desse assunto, porque esse assunto é muito interessante. Esse é. Mas eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas para ir. Hoje tem culto? Hoje tem culto. E que hora e o local? Isso. Eu quero convidar você. Hoje é quarta-feira, nós temos culto, a festa da palavra, onde nós estamos estudando sobre a vida de Abrão, uma vida vitoriosa, e como você também ter uma vida vitoriosa. Quais as lições que Abrão nos ensina através da sua conduta e da sua prática para ser chamado então o pai da fé. E Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então, ao nós agirmos, né, de acordo com algumas coisas que nós aprendemos com Abrão, nós também nos tornamos bênção para as pessoas que nos que se seguem. Então, hoje às 19h30, ali na rua Mato Grosso do Sul, número 520, na saída para Iguatemi, ali em frente ao Mercado Hipólito, nós estamos com a Assembleia de Deus. Você está vendo aqui ao fundo a fachada da igreja, não tem como errar, tá? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. No domingo que vem, às 19h, nós também estaremos com o culto da família. Você é meu convidado especial para estar conosco ali, ouvindo a voz de Deus através dos louvores e através da ministração da palavra. A TV Eldonews agradece a participação do senhor e até a próxima, assim querendo Deus. Até lá. Tchau, tchau.